Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, acho que a maioria de nós conhecemos esse texto, esse jovem que foi encontrar com Jesus. E eu quero ler com vocês do versículo 17, eu vou ler apenas do versículo 17 até o versículo 22, que diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não comete adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, o título da minha mensagem hoje é: A vida não é feita de oportunidades. O Senhor tem ministrado isso no meu coração esses dias, e eu e a Adriana, a gente teve com um pastor lá de Joinville, que a gente conheceu ele no ano passado, e esse ano ele veio aqui de novo em Cuiabá numa agenda, e a gente foi lá para conversar um pouco com ele, e ele ministrou algo lá falou um pouco sobre oportunidade, era aquilo que Deus estava gerando no meu coração. Eu falei: eu preciso compartilhar isso com a igreja, e isso é muito forte, isso marcou muito o meu ano, marcou muito esse ano nosso aqui, de 2025, e isso é uma lição que nós vamos levar para a vida inteira, é uma lição que eu vou levar para a vida inteira, sobre que a vida não é feita de oportunidade. E talvez pareça contraditório, porque às vezes você conversa com algumas pessoas, e eu já conversei com algumas pessoas assim, que ela fala bem assim: nossa, mas tem pessoas que têm tantas oportunidades, e eu não tenho. Tem pessoas que parecem mais agraciadas, têm muitas oportunidades. A gente aparece assim, às vezes aparece quando a gente vê uma pessoa que ela tem sido mais bem sucedida em algumas áreas da sua vida, a gente olha para a vida dessa pessoa, e a gente já pensa: nossa, essa pessoa teve muitas oportunidades. Mas o que vai definir a prosperidade, as bênçãos da nossa vida, não são as oportunidades, é a decisão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Esse título eu coloquei de uma forma mais provocativa mesmo, mas para vocês entenderem que o que define o sucesso na nossa vida, o que define a prosperidade, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, é uma decisão. E esse jovem rico, ele foi aos pés de Jesus, e ele teve uma grande oportunidade, mas ele não teve o quê? Uma decisão. E a palavra decisão, eu aprendi com um pastor amigo meu, que ele gosta de pesquisar o significado das palavras. Sempre nas pregações dele, ele traz algum significado de algumas palavras. Eu também gosto de fazer isso, mas não tanto. E a palavra decisão, ela já fala, a palavra já diz decisão. A cisão é um corte, né? A cisão é uma ruptura, né? Você vai ali fazer uma cisão, é um corte, certo? Então a decisão, ela aponta para uma atitude, para um posicionamento que eu e você precisamos ter para desfrutar das oportunidades. Então, meus queridos, a mensagem, o ponto central dessa mensagem que o Senhor vai trazer para os nossos corações hoje, através da história desse jovem rico, que teve uma grande oportunidade, é quais são, né, as decisões que nós temos tomado todos os dias. Quais que são as atitudes que eu e você temos tomado todos os dias, com a oportunidade que o Senhor tem nos entregado.
Qual a oportunidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? O Senhor tem nos agraciado com tantas oportunidades, com tantos privilégios, com tantas coisas, e muitas vezes nós não aproveitamos isso. Existe um ditado que meu pai gostava de falar muito isso, né? Isso eu acho que é bem antigo, né? Que o cavalo arriado ele passa, né? Eu não sei quem conhece esse ditado, né? O cavalo arriado passa uma vez, se você não montou nele, você perdeu. E isso é sobre decisão. Algumas decisões na nossa vida, a gente vai ter que estar pronto para tomar. Outras decisões, a gente vai ter que se preparar para tomar. Mas de fato, irmãos, que a nossa vida ela é definida pelas decisões que nós tomamos. E se você está aqui hoje, se você está casado, se você está morando na casa que você está, se você está aqui hoje, tem gente que saiu da Venezuela, veio para cá, se você está aqui hoje porque você tomou uma decisão de mudar de vida, de ter o melhor para sua família, de construir uma família, de ter uma família bem-sucedida, de seguir o Senhor Jesus, tudo isso são decisões que nós precisamos tomar. E esse jovem rico, ele tinha uma moralidade boa, vamos dizer assim, mas ele não tinha essa entrega, ele não teve a capacidade de ter essa entrega. E ele responde para Jesus, né? Quando ele faz essa pergunta, Jesus fala para ele o que ele tem que guardar, e ele responde: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, desde muito jovem eu faço isso, obediente, religioso, educado, bem, né, intencionado, mas isso não é suficiente para a gente deixar algo grande, né, aproveitar essas oportunidades. Porque a moralidade por si só, aqui também, podemos falar de salvação, que esse texto aqui diz sobre isso também, fala que a moralidade ela nos salva. A pessoa, ele pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais moralista, moralista não é uma coisa boa, mas a pessoa certinha, a pessoa que honra seu pai, honra sua mãe, não deve, paga as suas contas em dias, dá bom testemunho, uma pessoa que não mente, mas se ela não tem Cristo, ela ainda não tem nada. Por isso que o tudo que ele tinha, para Deus não era nada. O tudo que aquele jovem tinha, para Deus, diante de Jesus, não era nada. Então, Jesus não estava apontando ali para ele, né, uma falta de um comportamento, alguma coisa ali que ele precisaria melhorar, mas sim uma posição, uma decisão que ele deveria tomar, que mudaria a vida dele para sempre, que mudaria a vida dele para sempre. E é tão forte que diante desse diálogo, nas conversas difíceis, meus irmãos, você vai me falar, você vai concordar comigo, são nas conversas difíceis que brota do coração as verdades. A palavra fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E no momento, às vezes, espontâneo, no momento, às vezes, ali, que a gente menos espera, é onde vai o quê? Vai sair verdades que nós carregamos. E esse jovem, ele manifestou a verdade, porque ele ficou muito constrangido com o pedido de Jesus para ele, de vender tudo, de deixar tudo. E é verdade, irmãos, que Jesus parece que não fez esse pedido para ninguém, né? Ele não falou isso para Pedro, ele não falou isso para João, ele não falou isso para Lázaro. Mas por que Jesus falou isso para esse jovem? Por que Jesus pediu para esse jovem: vende tudo? E muita gente usa esse texto para falar contra a riqueza, né? Mas não é isso que esse texto está querendo dizer. Porque o problema desse jovem justamente era o tudo dele. Era o tudo, entre aspas, que ele tinha. E Jesus, a gente sabe muito bem que Jesus não precisava do dinheiro desse jovem. Mas Jesus não queria o dinheiro desse, Jesus não queria o dinheiro, Jesus queria o coração dele. Jesus deu uma oportunidade para ele que foi única, mas o coração dele estava preso naquilo que ele possuía, estava preso naquilo que ele possuía. E o que prendia esse jovem? Fala: pastor, isso não tem nada a ver comigo. Espera aí, vamos chegar lá. Porque eu não tenho dinheiro. Pastor, isso não tem nada a ver comigo porque eu estou quebrado.
Mas você vai entender o propósito disso. O que prendia aquele jovem era a segurança que ele tinha no dinheiro que ele tinha, nas posses que ele tinha. A identidade dele estava no patrimônio. O valor pessoal dele estava na riqueza. O futuro dele estava garantido pelo dinheiro que ele tinha, por aquilo que ele possuía. E na verdade, Jesus não estava falando para aquele jovem, como a gente pode até usar esse texto aqui às vezes para falar, né? Fazer um sacrifício financeiro, mas não era isso que Jesus estava falando aqui, de sacrifício financeiro. Olha, irmãos, você precisa vender tudo que você tem. Não era isso aqui a ideia. Jesus não estava aqui propondo para ele um sacrifício financeiro. Fala, ai pastor, mas isso aí é heresia. Não, Jesus estava propondo para ele destruir o ídolo que ele tinha. O ídolo que ele tinha. Um ídolo. Irmãos, e você pode até não ter dinheiro, mas tem um ídolo que te persegue. Você pode até não ter o dinheiro que esse jovem tinha, mas tem algo que sempre eu e você vai precisar deixar para poder seguir a Cristo. E aqui essa passagem do jovem rico, a gente pode falar de dinheiro? Pode sim, mas o principal aqui é o ídolo do nosso coração, e desse jovem aqui era o dinheiro. Agora, o seu, eu não posso dizer, e você pode pedir para Deus discernimento, Ele vai te mostrar o que tem tomado seu coração, o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração. E, irmãos, é até difícil falar de idolatria, porque quando a gente fala de idolatria, numa mentalidade muito pequena que a gente tem na igreja evangélica, até que eu cresci, é que todo mundo fala de idolatria, já pensa que é uma imagem. Não é nada disso, irmão. É também isso, mas isso aí é uma parcela pequena da idolatria da igreja hoje, né? As pessoas idolatram seu trabalho, idolatram seus filhos, idolatram muitas coisas, colocam acima de Deus, tantas coisas, e o crente só fala de imagem, né? Isso aí, irmão. E tem crente que é muito mais idólatras do que os irmãos lá que adoram as imagens, né? E aqui, esse jovem é um caso típico de um crente que está a vida inteira na igreja, piedoso, religioso, mas é idólatra. É idólatra. Na hora mesmo de decidir por Deus, ele não consegue prender aquilo que realmente tem o coração dele. Aí eu não sei como eu posso aplicar isso na sua vida. Esse jovem era o dinheiro. Esse jovem era o dinheiro. Esse jovem aqui era as posses, era tudo que ele tinha. Não posso perder isso, os meus privilégios. Jesus, fica para depois, nós nos encontramos mais à frente. E esse jovem, ele perdeu uma oportunidade, porque ele não teve a capacidade de decidir por Cristo, né? Porque Cristo fez um convite pessoal para esse jovem, gente, para caminhar ao lado dele. Esse jovem, ele não rejeitou apenas a salvação, né? Ele não rejeitou apenas a salvação, ele rejeitou estar ao lado de Jesus. Ele rejeitou ali viver ao lado dele. Poderia ser um dos discípulos de Cristo, poderia ser um testemunho de todos esses milagres que Cristo realizou. Ele poderia ser ali talvez um dos próximos de Jesus ali. Ele poderia ser citado na Bíblia não como esse jovem que perdeu a oportunidade, que não teve a capacidade de tomar uma decisão. Ele poderia ser citado aqui na palavra do Senhor como Mateus, como o próprio João, como o próprio Pedro. Ele podia ser lembrado na história da igreja como alguém que decidiu, mas como ele não teve a capacidade de decidir, ele é sempre lembrado como aquele que se acovardou e perdeu a maior oportunidade da vida dele. Por falta de uma... Por que ele perdeu essa oportunidade? Porque ele não o quê? Não tomou uma decisão. Irmãos, e o que o Senhor tem falado muito comigo nesse tempo, e a gente vai entrar mais um ano, e às vezes você fala, nossa, mas esse ano tem sido, nossa, parece que eu estou vivendo a mesma coisa, Deus já me mandou tantas promessas, Deus parece que passou tantas oportunidades, e eu não rompi, eu não avancei. E talvez o nosso questionamento é, será que eu estou
aproveitando a oportunidade? Será que eu estou decidindo diante da oportunidade? É muito forte, irmão, que uma frase que eu escutei, eu acho que tem mais de 10 anos que eu escutei essa frase num livro que eu estava lendo, que diz que o encontro da preparação com a oportunidade, ele gera um rebento que se chama sorte. Essa é a frase desse livro. Então, quando você está preparado, quando você decide, na hora que a oportunidade chega, passa um tempo, as pessoas olham para você e falam: nossa, mas como você tem sorte? Nossa, mas você é um homem de sorte. Você é uma mulher de sorte. Mas a única coisa que você fez, não é porque os cosmos conspirou a seu favor, não é porque você é o queridinho de Deus, não, é porque você aproveitou a oportunidade e você teve coragem de tomar a decisão. Então, irmãos, o que o Senhor está nos chamando a atenção hoje, é para nós tomarmos uma decisão, realmente diante dessa oportunidade que Ele tem colocado diante de nós. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos recebido várias oportunidades. E esse jovem, ele se tornou o discípulo que não foi. Ele se tornou esse homem, um homem que não, o discípulo que não se tornou discípulo. O chamado que não respondeu o chamado. Ele confundiu ter tudo com estar pleno, e não é assim. E não é assim. Ele tinha posição, ele tinha uma juventude, ele tinha até uma reputação, porque você imagina, um jovem rico, obediente aos seus pais, que guarda muitas coisas boas, com certeza era um jovem, todo mundo gostava dele, tinha uma boa reputação, uma pessoa religiosa, mas esse jovem ele não tinha propósito, ele rejeitou a salvação, ele não tinha identidade em Cristo, e ele não tinha alegria verdadeira. Quem conhece alguém aí que tem tudo, mas é infeliz? Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, é remédio para ter fome, é remédio para dormir, é remédio para acordar, não sei o que, remédio para ter mais alegria, remédio para... Mas a pessoa, aos olhos humanos, ela tem tudo, mas se ela não tem Cristo, ela não tem nada. Ela não tem propósito de vida, ela não tem alegria, ela não tem nada. Por isso, irmãos, que quando nós temos Jesus, quem tem Jesus tem tudo, né, Giovanni? Eu lembrei daquela canção, quem tem Jesus tem tudo, né? É isso, irmãos, quem tem Jesus tem tudo. O maior bem, o bem mais precioso, né? Não tem um louvor que nós cantamos, o bem mais precioso. É muito forte, irmãos, porque uma pessoa que ela não tem Cristo, ela não tem liberdade. As pessoas olham para a gente que está em Cristo e falam: nossa, mas você está preso aí, né? Você está escravo aí dessa religião. Não, muito pelo contrário, nós que somos livres. Eu gosto de escutar a irmã Sônia falar sobre isso, né? Ela falava bem assim, uma senhora muito piedosa que já evangelizou no prostíbulo, já evangelizou muitas pessoas. E ela conta vários testemunhos, né? Ela conta que estava evangelizando a mulher falou: mas por que você não pode dançar? Como que é isso aí? A senhora não pode dançar, não pode fazer nada? Ela falou: não, eu posso tudo isso. Aí a mulher deu um passo para trás, né? A irmã Sônia, a senhorinha, falou: não, eu posso beber sim, eu posso dançar, mas eu amo algo que é muito maior que isso. Tem algo muito maior que isso que me preenche. Eu não preciso de beber, de fazer isso que vocês fazem, para ter essa plenitude, essa felicidade, porque, irmãos, quem tem Jesus, tem tudo. E muitas vezes nós queremos preencher o vazio com algumas coisas, e a gente até busca hoje, por isso que tem até algumas pessoas usando o nome de Jesus para oferecer o que as pessoas querem, que é dinheiro. Não, irmãos, aqui nós vamos fazer um propósito, vai ter aqui a palestra do enriquecimento, em 20 dias vamos ficar todo mundo milionário, vamos ficar rico, e é isso, nós temos que prosperar, isso vai trazer para nós a plena felicidade. Não, irmãos, nós vemos através desse jovem rico, que o dinheiro, ele não é o objeto da felicidade. O que traz a plenitude para o nosso coração é Cristo. Cristo, ele traz a plenitude para o nosso coração.
E é muito melhor a gente ter Cristo e ter dinheiro, né? É uma benção. Mas o dinheiro nunca pode roubar o nosso foco no nosso Senhor. E o alerta que o Senhor está trazendo para os nossos corações é que a maior falência de um homem, de uma mulher, é ter tudo que o mundo oferece. Ter tudo que o mundo oferece e perder aquilo que Jesus te dá. A maior falência do homem e de uma mulher é isso. Você pode ter tudo que o mundo oferece, mas se você perder aquilo que Jesus está te entregando, você é o maior falido que está sobre essa terra. E esse jovem, ele descobriu, através desse encontro com Cristo, se ele não descobriu, a gente está descobrindo por ele, que tudo que ele tinha ia acabar. O tudo que ele tinha ia passar. O tudo que ele tinha era muito frágil. O tudo que ele tinha era muito pequeno, muito pouco diante de Jesus. E Jesus ofereceu para ele muito maior, que era segui-lo. Mas ele trocou algo que seria eterno por algo que é momentâneo. Por algo que é momentâneo. E esse convite foi feito. Mas a decisão dele foi negativa. A palavra diz que ele se retirou triste, porque possuía muitas riquezas. Ele não voltou para casa feliz com a riqueza que ele tinha, ele voltou triste. Porque, irmãos, não tem como você rejeitar Jesus e ficar feliz. Não tem como. Eu lembro um tempo que eu passei afastado do Senhor, pensa num tempo de tanta infelicidade. Porque eu até desfrutava de uma vida legal, boa, mas eu não tinha Jesus. Então eu era uma pessoa muito infeliz. Porque a maior felicidade está nele, está em Cristo. Porque toda vez, irmão, que alguém rejeita Jesus, rejeita o chamado de Jesus, a gente se frustra. E a verdade é que Jesus está te chamando. A verdade é que Jesus está te entregando uma oportunidade. E toda vez que nós rejeitamos a oportunidade que Jesus está colocando nas nossas mãos, irmãos, o que nós escolhemos é frustração. Ai, pastor, mas que oportunidade que é essa? Como que é isso? Não sei, talvez é o seu casamento, talvez é seus filhos, não sei qual é a oportunidade que o Senhor tem te dado hoje, talvez é no seu trabalho. E essa tristeza deste jovem, irmãos, prova que Jesus é a verdade, porque essa tristeza prova que ele estava perdendo a oportunidade, porque se ele não estivesse perdendo, ele ficaria alegre. Olha para você ver como que Satanás cega as pessoas, irmãos. Ele decidiu voltar triste, mas ele não teve capacidade de decidir. E irmãos, eu pensando nisso, né? Quantos casamentos que às vezes acabam, a pessoa está triste, vai embora triste, mas ela sabe que está tomando a decisão equivocada, vai embora triste, sabe que está perdendo a oportunidade da restauração, da reconciliação, de viver um novo tempo, mas ela deixa a oportunidade passar, por não decidir pela restauração, não decidir pelo perdão, não decidir pelo amor. E ele sabia o que esse tudo que guardou custou tudo que Deus ofereceu, queria lhe dar, que é Cristo. Mas, irmãos, hoje a reflexão que fica para mim e para você, e eu estava
E eu tava, até esse dia eu conversei com a Adriana, eu falei, eu já perdi algumas oportunidades, né? Já perdi algumas oportunidades, e muitas vezes a gente não tem a capacidade de tomar a decisão, e a gente fala bem assim, não era para ser para mim, não era de Deus não é assim? Mas essa oportunidade não era para mim. Não, irmão, é porque você não teve capacidade de decidir. Tem muitas coisas que era para você sim, mas você perdeu. Essa oportunidade, você vai falar que essa oportunidade não era para esse jovem? Jesus estava brincando com a cara dele? Jesus estava com brincadeira? Não, era uma oportunidade que ele teve, mas ele perdeu. E quantas oportunidades, irmãos, nós estamos perdendo por falta de um posicionamento? Quantas oportunidades que nós estamos perdendo de viver feliz, pleno em Deus, por falta de decidir de verdade, de tomar uma decisão verdadeira? Porque o que eu vejo, irmãos, nesse tempo que a gente está, na frente da igreja, vamos ano que vem fazer 7 anos como igreja, muitas pessoas querem esse mestre, querem viver esse Salvador, desfrutar do Salvador Jesus Cristo, desse mestre Jesus, mas muitas pessoas não querem tê-lo como seu Senhor, como seu Senhor da sua vida. Porque quando nós temos Cristo como Senhor da nossa vida, nós temos que obedecer e viver conforme Ele quer, não conforme eu desejo, eu acho, eu penso, a moda do momento. Agora não, irmãos, tome uma decisão hoje de ter Jesus realmente como Senhor da sua vida. Antes de você tomar qualquer decisão que vai nortear ou vai impactar a sua vida de verdade, tenha discernimento, busque orientação do Senhor. E é então interessante que esse jovem chamou Jesus bom mestre. Coloca o versículo 17 aí, ó. O jovem chama Jesus, ele reconhece que Jesus é mestre. Não é verdade? Aqui, ó, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna, né? O que eu farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, reconhece que Jesus é um bom mestre. Muitas vezes a gente reconhece que Jesus, ele é um bom mestre, mas eu não quero segui-lo de verdade. Eu não quero me render ao chamado dele de verdade. Para muita gente, igreja, Jesus é bom, mas muita gente não está se rendendo a ele, não está decidindo por ele. Por quê? Fala bem assim, por quê? Porque a decisão exige renúncia. A decisão por Cristo, irmão, exige renúncia. A decisão por Cristo exige renúncia. E o coração desse jovem aqui estava preso nesse mundo. E toda vez, irmão, que Cristo vai fazer um convite para você, você vai ter que deixar algo. Você olha a vida dos discípulos, se você lembrar um pouquinho aí e pensar como cada um foi chamado. Um deixou a rede para trás, Mateus estava cobrando imposto, deixou para trás. A decisão de seguir Jesus exige renúncia, porque nosso Deus, Ele não vai competir com ídolos. O nosso Deus não vai competir com seu filho. O nosso Deus não vai competir com seu trabalho. O nosso Deus não vai competir com esse dinheiro que você acha que é muito, porque para Ele não é nada. E tem muita gente, irmãos, que coloca filho acima de Deus, coloca esposo acima de Deus, e nosso Deus, Ele não tem espaço, não tem como dividir. Nós temos que se entregar a Ele por completo, e às vezes a nossa decisão por obedecer a Deus, irmão, vai impactar em todos os outros relacionamentos, com os filhos, com o esposo, na igreja, seja lá o lugar que for. O nosso Jesus, Ele exige, e Ele necessita, não é que Ele necessita, Ele não precisa disso, mas é uma condição. Para seguir Jesus, Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Ele tem que ser prioridade absoluta. Prioridade absoluta. É Jesus que tem que ser prioridade absoluta. Não estou falando da igreja,
não estou falando do cargo que você tem aqui na igreja, não estou falando disso, eu estou falando que Jesus, ele tem que ser prioridade na sua vida. Jesus, ele tem que ser prioridade na sua vida. É muito forte, irmão, é muito forte isso, porque não é o quanto temos, é o que ocupa realmente o trono do nosso coração. Como eu falei para vocês, né? Para alguns pode ser dinheiro, outros é um relacionamento. Eu falo de dinheiro porque hoje todo mundo, né? Todo lugar que você vai, os livros mais vendidos é como enriquecer. Todo mundo está procurando ficar rico, todo mundo está procurando, né? E muitas vezes a motivação nem é tão boa. A pessoa quer só ficar rico porque ela quer, né? Se aparecer para os outros. E às vezes a motivação nem é tão boa. Agora, se você quiser ficar rico, a motivação for boa, você quer ser um abençoador da sua família, você quer a bênção para o seu lar, glória a Deus, isso é uma motivação excelente, mas mesmo assim, isso não pode roubar o lugar de Deus no seu coração. E algumas pessoas, o seu ídolo é um relacionamento. Eu já escutei isso, irmãos, de pessoa dizer, nossa, mas Deus já falou comigo, Deus já me orientou no que eu devo fazer, eu tenho clareza que é Deus, mas eu não consigo, porque eu amo o meu filho mais do que a Deus, pastor. Eu não consigo tomar a decisão que o Senhor me orientou. Eu já escutei isso, irmãos. E eu estou falando filho, mas você pode trazer essa ilustração para aquele que tem roubado o trono de Deus no seu coração, o ídolo que nós temos carregado. Porque muitas vezes também a gente é orgulhoso, e esse orgulho também às vezes se torna um ídolo dentro de nós. Porque a maior tragédia, eu já disse, eu repito para vocês, irmãos, é dizer não para o maior convite da nossa vida, que é seguir a Cristo de verdade. Jesus olhou para aquele jovem, Jesus olhou para ele. Coloca o versículo 21, olha que coisa mais linda e profunda nesse texto aqui. E às vezes a gente passa despercebido numa leitura mais rápida, no versículo 21 do capítulo 10 de Marcos. A palavra diz que Jesus olhou e o amou. Jesus olhando para ele com amor. Meus irmãos, que coisa linda. Jesus, ele está olhando para você com amor. Jesus, ele nos olha, ele está olhando para nós com amor, mas esse jovem o que? Recusou. Estar perto de Jesus, esse jovem é a maior prova disso. Estar perto de Jesus não transforma ninguém. Porque tem gente que fica perto de Jesus a vida inteira, mas não é transformado. E eu tenho certeza que o Senhor está nos levando para um nível muito mais profundo como igreja, de transformação, de mudança, de desfrutar de coisas grandiosas. Porque estar perto de Jesus não nos transforma, mas decidir por Ele, isso sim vai nos transformar. E a história desse jovem, ela mostra uma realidade muito clara. Que você pode ter a oportunidade e não aproveitar. Você pode estar num culto como esse. Você pode fazer um curso de casados para sempre, como nós fazemos aqui na nossa igreja. Pessoas que já fizeram casados para sempre, mas mesmo assim decidiram divorciar. Você pode... Não sei, você pode ter muitas oportunidades, mas você não decide, não aproveita essa oportunidade. Você pode até reconhecer como esse jovem fez, e a maioria, todo mundo hoje reconhece, né? Jesus é bom, Jesus é um cara legal, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Você reconhece Jesus, que Ele é maravilhoso, que Ele é bom, mas ainda a sua vida continua
a mesma, porque falta decisão. Falta decisão. Ele sabia, aquele jovem sabia quem estava diante dele, mas mesmo assim, ele não decidiu. Você pode, irmãos, e isso é muito forte nesse texto, você pode ter fortes emoções, chorar, se ajoelhar diante de Jesus, como esse jovem fez. A palavra diz que ele correu, foi diante de Jesus, se ajoelhou, prostrou diante dele, se emocionou, chorou, gritou, mas não decidiu. Quanta emoção a gente tem visto. Você pode até se emocionar, você pode até chorar, irmão, mas se você não decidir, a sua vida não vai mudar. É muito forte, né? Porque eu lembro da história de Neemias. Ele soube que os muros da cidade estavam caídos, e a palavra do Senhor, a palavra diz que ele lamenta e chora, e ele era um servo fiel, que quando ele chegou na presença do rei, ele servia com tanta alegria, com tanto amor, que no dia que ele estava triste, ele chegou na presença do rei, o rei viu que ele estava triste, e ele chorou, e ele falou o que aconteceu, mas ele decidiu: eu vou sair, vou deixar o meu conforto, vou deixar o rei, vou deixar o palácio, e eu vou lá reconstruir aquele muro. Uma decisão. Não adianta você chorar, irmão, você está chorando, não vai resolver nada. Nós precisamos decidir. O Senhor está nos chamando, irmãos, para viver algo grande. O Senhor está nos chamando para viver algo maravilhoso. O Senhor está chamando você para viver o melhor tempo da sua vida, da sua história, quando nós decidimos por Ele. O Senhor te trouxe para esse lugar, nós estamos aqui juntos, nós estamos caminhando debaixo desse propósito, algo grande para o Senhor, mas eu e você precisamos tomar a decisão. Ninguém vai poder fazer isso por você, o pastor não pode fazer isso por você, a gente pode, o máximo que eu posso fazer por você é interceder, falar: Senhor, eu sei o que o Senhor tem para a vida do Nick, eu sei, Pai, o que o Senhor tem para a vida do Joenil, mas eles vão precisar decidir. E talvez, irmão, você está dentro de um relacionamento, vamos falar no casamento, e talvez você está falando do seu marido: ai pastor, mas a gente não avança porque o meu marido não decida você se a mulher sábia que edifica a sua casa. Ah, mas a minha esposa não decida você ser o marido que vai dar a vida por ela. Irmão, não existe desculpa diante da palavra do Senhor. Não existe, irmãos. A oportunidade está diante das suas mãos. Mas pastor, meu casamento está destruído. Você tem a oportunidade de dar um testemunho aqui falando que Deus restaurou seu casamento. Pastor, mas eu estou falido. Você tem a oportunidade de vir aqui nesse altar daqui um dia falar: Senhor, pastor, olha a igreja, eu levantei, o Senhor me restaurou, hoje eu estou próspero, abençoado, paguei minhas dívidas. É uma oportunidade. Resumindo, irmãos, esse jovem ele tinha uma condição um pouco melhor, ele estava aos parâmetros do mundo, né? Pelo menos nessa visão. Ele teve a oportunidade, mas não tomou a decisão. Ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, ele foi chamado por Jesus, mas ele saiu sem Jesus. Tudo que ele tinha era nada, e nada que Jesus pediria, e o nada que Jesus pediu para ele se tornaria tudo. Coloque de pé, igreja. E hoje, esse Jesus que estava lá diante daquele jovem, 2000 e tantos anos atrás, Ele está te chamando. Esse Jesus hoje, Ele está te chamando, Ele está te convidando para caminhar com Ele, viver talvez o melhor tempo da sua história. Mas para você viver e você receber esse convite, tem coisas que você precisa deixar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por 2 minutinhos. E eu faço uma pergunta, você não precisa responder. O que te impede
de viver o que Jesus tem para você na plenitude. Nós precisamos entregar aquilo que tem nos prendido. Reconheça, irmão, reconheça, não é feio. Reconheça os ídolos do seu coração. Reconheça aquilo que tem tomado o lugar de Deus. Faça a decisão, toma a decisão que aquele jovem não tomou hoje. Toma a decisão que aquele jovem não tomou, toma hoje essa decisão. Aproveita essa oportunidade que o Senhor está colocando diante de você. Aproveita a oportunidade que o Senhor está colocando diante dos seus olhos. Nós temos um novo ano que está se aproximando, uma nova oportunidade. Eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos ver coisas extraordinárias com o nosso Jesus. Milagres, coisas maravilhosas. Mas nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos segui-lo, nós precisamos decidir caminhar diante desse propósito que Ele já nos preparou. Senhor,